Oi, eu sou o Marcos Alcântara e hoje eu gostaria de falar sobre propósito. Você já teve alguma vez na sua vida em que você se encontrou, ou melhor, estava perdido por sentir que não tinha um objetivo ou porque não havia algo que te direcionasse naquilo que você fazia? Então, isso é estar com uma falta de propósito. E esse também é um motivo de eu achar tão pertinente eu falar sobre esse assunto. Porque quando você não tem um propósito, você não tem algo que determine suas ações. Ou seja, pode ser que você não faça nada, pode ser que você faça algo que não te leve a lugar nenhum, ou algo que te leve a algum lugar que talvez você olhe lá na frente e diga: eu não queria estar aqui, eu não queria estar nesse lugar. Isso foi algo que eu pessoalmente também tive bastante dificuldade. E eu acredito também que é algo que as pessoas que são mais jovens, adolescentes, passam por isso. No momento da adolescência é onde existe essa crise de identidade, dessa falta de propósito, basicamente. Ok. Contando um pouco mais sobre a minha experiência. Quando eu era adolescente, eu costumava não saber o que eu ia fazer da vida. Eu não sabia qual seria exatamente a minha profissão, eu não sabia exatamente qual seria aquilo que eu fui feito para fazer na vida, aquilo que eu nasci para me empenhar, meu talento. São coisas que você descobre. Eu levei um tempo, mas eu descobri. Hoje em dia, aquilo que eu acredito ter talento, dentre muitas coisas, é a psicologia. E a psicologia em específico é aquilo que eu quero me empenhar e continuar prosseguindo, né? Como é aquilo que eu vou fazer até o final da minha vida. Obviamente eu tenho outros interesses também, hoje em dia eu tenho outros talentos. E quando eu digo interesses, não são somente interesses que aparecem e somem, que inclusive é a diferença entre em uma situação que você tem um propósito e não tem um propósito. Quando você não tem um propósito, você tem vários interesses que somem, desaparecem. Já quando você tem um propósito, aparece algo que você gosta de fazer, que você quer fazer e planeja continuar fazendo. Porque tem um propósito diante disso. Ok. Disse aqui que existe essa necessidade de termos um propósito. Agora, como ter um propósito? Essa é a pergunta que muita gente tem, que eu tive, que você provavelmente deve ter. E, de fato, é uma pergunta que é difícil de ser respondida de uma forma prática, porque cada pessoa tem o seu propósito, cada pessoa tem a sua ambição, aquilo que guia ela no mundo. Por exemplo, já disse o meu caso, que é da psicologia, mas pode ser que exista alguma pessoa que tem interesse em gastronomia ou medicina, por aí vai. Tanto é que somos todos diferentes e temos interesses diferentes. O ponto é, existem pessoas que não descobriram o seu propósito ainda, então como fazer isso? Experiência. Simples assim. Simples, entre aspas. O intuito é você viver aquilo que você não se dispôs a viver ainda. Como eu poderia ter chegado na psicologia se não passasse por ela? Como é que eu poderia dizer que o meu interesse hoje em dia é psicologia se eu não experienciei compreender mais sobre ela? Isso vale para tudo.
Então, quando você não sabe aquilo que você tem como propósito, como seu direcionamento, você busca em todas as coisas. E isso que é interessante de ser justamente nessa fase em que você tá tão novo, ser o momento em que você procura descobrir qual é o seu propósito. Naturalmente é muito difícil você descobrir quando você é bem jovem, digamos assim, na infância. É bem difícil você descobrir o seu propósito nessa idade. Mas a adolescência é um momento que é para ser o ideal, para você já conseguir ter um encaminhamento. Porque você precisa de tempo, você precisa passar por várias coisas. Então, sei lá, digamos que você passe ali 1 mês ou 2 praticando artes marciais, fazendo karatê, jiu-jitsu, seja o que for. Pode ser que você goste ou não goste. Gostando, pode ser que isso se torne o seu propósito. Pode ser que você goste tanto daquilo que você decida se tornar professor, se tornar um atleta olímpico, quem sabe. Isso envolve a sua perspectiva, aquilo que você sente. Se você sente que você quer entregar toda a sua vida por aquilo, ótimo. Então pode ser que esse seja o seu propósito. Agora, se não for, não tem problema. O seu propósito está ali em algum lugar na vida. Você pode ler livros, você pode cantar. O importante é, para descobrir o seu propósito, você tem que ir fazer essas coisas, se propor a fazer coisas que você não fez ainda. E como eu disse, isso exige tempo. E sendo jovem, você tem bastante tempo para fazer isso. Isso é, considerando que talvez você tenha aí um apoio da sua família, dos seus pais, ou de qualquer outra pessoa que permita que você se engaje em atividades que você tem essa possibilidade de se descobrir. E quando eu digo que o propósito é algo essencial para determinar suas ações, eu não digo apenas pela minha experiência, mas eu digo também porque a psicologia cognitiva, por exemplo, fala que nós temos crenças. Crenças que determinam nossos pensamentos, que se relacionam com as nossas emoções e que se relacionam com os nossos comportamentos. Esses três estão interligados em um círculo. Ou seja, se você não tem uma crença, é muito difícil você não ter, mas para essa perspectiva, se você não tem algo que direciona o seu comportamento, o que resta é a emoção. Então você vai se guiar, por exemplo, pela vontade de sentir prazer. Então digamos que, trazendo até mesmo sobre o assunto do vídeo anterior, digamos que você vá atrás de fazer uso de drogas, ou se embebedar, fazer uso do tabagismo, enfim, fumar. Podem surgir vícios partindo disso. Pode ser que você não faça nada, tipo, você fique deitado na sua cama o dia todo, passando para cima e para baixo na tela do celular, no seu Instagram. Nada está sendo construído nisso. Pelo menos eu acredito que não. E talvez você vá concordar comigo. É por isso que o propósito é tão importante. Então, vamos encaixar essa perspectiva de crença naquilo que nós entendemos agora, né, sobre o propósito. O propósito é a crença, que está ligada com o comportamento e com a emoção. Digamos que a minha crença, enfim, meu pensamento seja: eu gostaria de me tornar alguém que ajuda o próximo. Então, quando você se deparar com uma situação em que você
por exemplo, pode fazer uma doação, você pode ajudar uma senhora a carregar algumas sacolas de compras, você vai passar por esse pensamento até chegar no seu comportamento. Pode ser que você sinta que aquilo é muito trabalhoso, você não sinta vontade de estar ajudando alguém. Mas aí você vai passar pelo seu pensamento e pensar. Engraçado. Pensar. Ok, eu quero isso. Eu gostaria de ser alguém que ajuda os outros. Então, eu acredito que eu vou agir de forma a que esse objetivo se cumpra. Trazendo para algo maior e até que cotidiano. Por exemplo, eu gostaria de me tornar um bom profissional de psicologia no futuro. Então, se eu estou em uma situação de fazer uma prova, pode ser que eu me sinta cansado, me sinta até vontade de procrastinar. Porém, eu vou passar por esse pensamento. Chegando no comportamento, eu vou ver esse pensamento e dizer assim, cara, eu acho que seria muito bom que eu estudasse para a prova. E isso é para tudo. Pode ser para a questão de você se tornar um atleta, pode ser para você decidir se levantar de manhã. Você pode pensar, eu tenho como objetivo me tornar alguém que tem uma saúde boa. Ou ainda me tornar alguém que é um exemplo para outras pessoas nesse sentido de ter saúde. Então eu começo a acordar cedo, começo a treinar, eu começo a praticar, fazer ações que estão indo em direção a esse propósito. Compreende? Por isso que ter um propósito é tão importante na vida de alguém. Na minha vida, ter um propósito é muito interessante. E é quando, inclusive, eu me esqueço, porque sim, é possível você se esquecer do seu propósito. E isso é algo que é um armadilho, é algo que você tem que tomar cuidado. Quando eu me esqueço do meu propósito, eu ajo de uma forma que eu não gostaria de agir. Eu posso acabar procrastinando, eu posso acabar sendo preguiçoso, posso não ter cuidado comigo mesmo ou com aquilo que eu gostaria de fazer. Existe um outro conceito também relacionado a isso, que se trata de mindfulness, seria a atenção plena. O estado de atenção plena é quando você tem consciência daquilo que você faz. Seria você ter essa noção do propósito, colocando de uma forma bem contextualizada. E nesse estado de atenção plena é quando você consegue direcionar melhor as suas ações. A atenção plena, ela está envolvida em diversas terapias, cognitivas principalmente. E elas são usadas, por exemplo, para você ter uma mudança na sua rotina, alcançar diversos objetivos, como por exemplo, digamos que eu seja uma pessoa com depressão e eu gostaria simplesmente de me levantar da minha cama. Eu não tenho tanta vontade para fazer isso. Mas a ideia de, por exemplo, entender por que eu estou na cama, entender que os meus pensamentos, muitas vezes negativos, relacionados à depressão, estão somente ali como algo que é meu pensamento, não é aquilo que eu sou necessariamente, me permite ter uma situação que eu possa ter uma mudança de comportamento. Mais uma vez, voltando ao entendimento da terapia cognitiva, seria pensamento, emoção e comportamento. Essas três coisas são diferentes. E por isso é possível você fazer algo que vá contrário ao seu sentimento no momento. Mesmo que eu me sinta mal, eu posso fazer algo que seja bom para mim mesmo, para o outro.
seja como for. Eu acredito que, por enquanto, isso deva ser o suficiente sobre o assunto, e espero muito que eu possa ter ajudado alguém com isso, da mesma forma que entender sobre isso me ajudou. Então, dá um like, se inscreve, comenta e até a próxima.